aqui, né? Bloco de número 9 de História do Brasil, quarto bloco sobre o regime militar. Nesse aqui eu termino o regime militar, analisando os governos Geisel, que vai de 74 até 79, e o governo Figueiredo, de 79 até 85. Você percebe já que, basicamente, Médici e Geisel têm o mesmo período, 5 anos. Já Figueiredo vai para 6 anos. Tá? Então, como eu falei, a instalação do regime Castelo Branco e Costa e Silva. O auge do regime Médici. A decadência do regime Médici e Figueiredo. Evidentemente que essa decadência, como sempre, está associada a uma conjuntura internacional. Eu falei que o milagre econômico, de certa forma, ele havia deixado de ser um milagre, porque veio a crise do petróleo em 73, que explodiu o preço do barril do petróleo e aumentou os juros da dívida, aumentando todo o nosso endividamento. Diogo, e o que aconteceu com os anos de chumbo? O que aconteceu com o pessoal que estava levando cacete, que estava se manifestando? A última grande guerrilha acontece na região do Tocantins, Araguaia, né? A guerrilha do Araguaia. Foram 60 pessoas que se dirigiam, inclusive o José Genuíno, aquele deputado do PT que participou. Essa foi a última grande mobilização da esquerda no Brasil. No Brasil, em 73, 74, quem não estava preso, ou tinha fugido, ou tinha sido exilado, mandado embora. Lembrando que alguns políticos do PSDB também foram, Fernando Henrique, José Serra, são alguns, Brizola, do PDT, Miguel Arraes, né, do PSB, não eram só, né, os chamados comunistas. Tinha gente que era vista como comunista sem nunca ter sido. Fernando Henrique nunca foi comunista, pelo amor de Deus. É o campeão das privatizações. Então, essa gente que estava exilada, ou em vários países da Europa, porque depois na América Latina também você vai ter golpes em outros estados, como no Chile, na Argentina, então ficava difícil ficar morando por aqui, então tinha que... O destino principal era a Europa, e os Estados Unidos eram aliados do governo brasileiro, não tinha como também se instalar lá, então a Europa era o caminho preferido dessa gente. E desapareceu praticamente, o movimento de contestação recua, porque fala, eu vou enfrentar como esses caras? Não tem condição de enfrentar essa gente. Né? E isso, então, já enfraquece a contestação do regime militar, por um lado. Né? O regime militar venceu, se é assim que a gente pode dizer, essa luta armada. Mas é lógico porque era uma coisa absolutamente sonhadora. Por outro lado, o lado econômico também, aquela falsa riqueza começou a dar sinais de volta da inflação, de o governo não ter controle das despesas públicas. Por quê? A pergunta que eu deixei no bloco 8 foi a seguinte: Geisel pisou no freio ou no acelerador? Geisel pisou no acelerador. Desejou continuar com esse nosso projeto de investimento e crescimento, né, sem pensar no desenvolvimento, e só fez explodir a dívida externa brasileira. Ele prometeu que ia acabar com o AI-5, prometeu que ia fazer a abertura, mas isso não é uma balela. Ele vai revogar o AI-5 no último dia do seu mandato, no dia 31 de dezembro de 78. Tá? Então ele diz que vai fazer uma abertura, mas uma coisinha ou outra ele tolerou a volta de um ou outro cantor, tal, permitiu um outro movimento estudantil se organizar, mas até porque ele percebia que o serviço de inteligência dele não demonstrava que corria nenhum risco. Mas a abertura mesmo é no governo Figueiredo. Vamos olhar então os nossos slides, tá? Muito bem. Bloco 9, regime militar. Governo Geisel. Bom, então, em termos econômicos, ele não tem mais aquela benesse de ficar buscando dinheiro lá fora. Não vai haver, porque a economia mundial está em recessão e essa recessão impossibilita, ou até possibilita, mas o que acontece? Você quer pegar dinheiro? Vai tentar pegar dinheiro na pandemia agora. Outro dia eu fui ver os juros do cartão de crédito, estava 12% ao mês. Eu falei, vai, puta que pariu, né? Mas,
ele resolveu continuar, até porque, veja, com o país crescendo, isso é uma contradição muito louca, o país crescia e nós não tínhamos energia elétrica para atender esse crescimento econômico, porque as indústrias exigem muita energia, né? Então, primeiro abacaxi que ele tem que descascar, o gás, é como resolver a questão da energia no Brasil, seja ela elétrica, seja ela dos próprios combustíveis. Bom, então ele inicia uma grande obra, já que este é o governo das grandes, continua lá gastando dinheiro com um dinheiro jogado fora a Transamazônica, porque você sabe muito bem que é impossível construir estrada em floresta equatorial, mas ele vai lá e vai construir até pouco recentemente a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, exatamente para atender esse crescimento aqui do Sudeste. Entra num projeto ambicioso de instalar, porque os militares tinham uma coisa que você fala, eles eram nacionalistas, eles não tinham esse desejo de entregar o Brasil totalmente, eles tinham o desejo de fazer o Brasil grande. Faz parte até hoje mesmo, do pensamento militar. Às vezes eles trocam os pés pelas mãos, né? São pressionados por exemplo, como Trump pressiona o Brasil muitas vezes, e o Brasil entregou a base de Alcântara aí para os Estados Unidos, né? Eles têm controle sobre essa base lá no Maranhão. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar todo o discurso da inteligência militar, ela é nacionalista. E o Geisel tentou construir energia nuclear no Brasil. E nós temos lá o Angra 1, o 2 e 3, né? E vem com um projeto super audacioso, que é o Proálcool. Qual seja esse projeto? Desenvolvendo, lá em São José dos Campos, no ITA, no CTA, um motor a álcool. E esse motor seria interessante porque diminuiria a nossa importação de petróleo. Por outro lado, você tem que desenvolver toda a tecnologia para que os carros funcionem a álcool, para que tenhamos usinas de álcool, para que financiemos aí as plantações de álcool. Então todos esses projetos, Itaipu, usina e Proálcool, naquela época eram projetos mirabolantes para o mundo na época, dos anos 70, né? E caríssimos, caríssimos, que o Brasil não tinha mais aquele boom, aquele milagre que aconteceu nos anteriores. Pois bem, com isso a inflação vai voltando, o governo vai gastando muito, começam as críticas que ele não estaria tomando devido cuidado, e mesmo falando em abertura, a violência continuava. É famosa a história de Vladimir Herzog, que morre em 75. Vamos dar só para uma comparação. Quem era Vladimir Herzog? Era o diretor da TV Cultura. A TV Cultura é muito importante na época. O Herzog era uma espécie de William Bonner de hoje. E o Manuel Fiel Filho era, sei lá, o maior sindicalista da época, também é morto aí nos porões da ditadura. Então, aquela promessa de redemocratização estava longe da realidade. Tanto é verdade que quando Herzog foi morto, todas as igrejas de São Paulo, inclusive Dom Paulo Evaristo Arnes, produziram um grande evento ecumênico na Praça da Sé para contestar contra o regime. A própria Igreja Católica começa a dar sinais de afastamento por conta dessa violência aí. Você tem imagens históricas desse período. Com medo, com receio que a oposição vencesse as eleições, ele cria o pacote de abril, onde o mandato para o seu sucessor teria 6 anos, 1/3 do Senado, são 3 senadores, né, seria nomeado por ele, tá certo? Então esse pacote de abril, ele criou mais 2 estados aí, para poder exatamente ter a maioria da arena, porque as eleições continuariam indiretas. Então, se o MDB apresentasse um candidato em 78, o Senado, que tem o poder de voto, 1/3 nomeado por ele teria maioria e jamais o candidato da oposição venceria, porque nas eleições para deputado federal o MDB já vinha crescendo. Então o desgaste começa no governo Geisel, porque aqui no Brasil é sempre assim, quando a economia vai muito mal, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Acho que é até interessante. Como é que a Dilma se elege? Uma ilustre desconhecida, porque a economia do Brasil ia bem em 2010. Como é que a Dilma cai com a economia? Vai numa recessão sem precedentes na história. Então a economia é um grande motor para a análise política. Se começa a ter o receio dos militares já nos anos 74, 78, de que a oposição estava crescendo, é porque a economia não ia bem.
E até porque em 78 surgiu no ABC o grande movimento de grevista, como eu falei, onde surgiu a liderança Lula, né? Isso, uma contestação no berço do capitalismo brasileiro, que é o ABCD, São Paulo, na Grande São Paulo. Ali as fábricas pararam e o movimento foi muito forte, muito forte. Então começa a perceber, os militares começam a perceber que eles têm, que a coisa está começando a feder para o lado deles e que eles têm que aí encaminhar uma outra discussão. Por isso vão aumentar o mandato do próximo, que nada, ele fica pelo menos 6 anos, nós temos a garantia de que mais 6 anos nós estamos no poder. Vai-se embora deixando uma dívida externa espetacular e só no último dia que revoga o AI-5, portanto, um governo bastante complicado, o governo do general Ernesto Geisel. Tá? Começa a crise, e a crise explode no próximo governo, que é o governo Figueiredo, que é o último dos militares. Aqui eu coloquei algumas imagens, essa imagem à esquerda é do Vladimir Herzog, que tudo indica que ele apanhou tanto, que morreu na cadeia, e aí disseram que ele se suicidou. Essa foto, ninguém consegue se enforcar com uma corda amarrada abaixo do seu pescoço. Se ele ficasse em pé, ele estaria mais alto. Como é que a pessoa vai se enforcar? Aí uma cena das greves, você pode ver que é um estádio de futebol lotado. Então isso já dá uma demonstração que os operários estavam contestando sim o governo Geisel, que já não dava bem das pernas, e aquilo ali pegou muito mal a morte do Herzog. Tá? Figueiredo, o último dos militares. Em 79, para melhorar, tem todo o episódio do Irã, da crise entre Estados Unidos e Irã, e aí explode, porque é um dos maiores exportadores de petróleo, explode a segunda crise do petróleo. O petróleo volta a crescer, os juros voltam a crescer, a economia entra numa inflação de 200% ao ano, a nossa dívida externa explode, o desemprego chegou em 20%, você tem uma ideia. Olha como é que são as coisas. O desemprego hoje no Brasil é a grande recessão de 81, 82. O desemprego no Brasil hoje está quase 13, 14% ao ano, 14%. Naquela época chegou a 20%. É óbvio que naquela época não tinha informal como tem hoje, né? Mas a coisa estava bruta. O Brasil, as indústrias se afastaram daqui, não viam confiança na política brasileira, encontravam um governo de militares desrespeitado, uma oposição nas ruas, travando tudo que era para votação no Congresso, greves, estagnação da economia com inflação, porque uma economia que está estagnada ainda tem inflação, porque é uma loucura, porque significa que o governo está gastando mais do que pode. Tudo bem, nós estamos estagnados agora, mas não tem inflação. Naquela época você tinha, os preços subiam, as pessoas estavam desempregadas e a economia estava estagnada. É um desastre. O Brasil vai buscar algo semelhante. Vocês querem imaginar mais ou menos como é que nós estávamos? Pensa na Argentina. A Argentina não foi buscar ajuda no FMI? Pois bem, diante disso ele resolve, aí o Figueiredo, que não queria ser político, ele dizia que preferia cheiro de cavalo a cheiro de polvo, né? E ele começa aos poucos ir soltando aí, fazendo uma certa abertura. Por exemplo, em 79, como não tem mais AI-5, ele vem com a anistia. Anistia para os dois lados, tanto aqueles militares que mataram, prenderam e torturaram, como para presos políticos que poderiam voltar ao Brasil. É quando volta o Betinho, o irmão do Enfio, né? Uma vez que Aldir Blanc morreu, o responsável por essa música, né? Que é dessa época, que sonha com a volta do irmão do Enfio, né? Com tanta gente que partiu no rabo de foguete, né? A lei da anistia, a UNE é recriada, e qual era a ideia? Acabar com o bipartidarismo. Não vai ter mais Arena nem MDB. Só que foi uma tacada de mestre dos militares, porque toda a Arena ela foi para o PDS, Partido Democrático Social. E o MDB se dividiu em PMDB, PDT, nasce o PT do Lula e o PTB. Ou seja, o que aconteceu com a oposição? Ela se dividiu, enquanto que a situação manteve-se única. Foi uma tacada, então, a maior parte do Brasil na época não era nenhum apesar da oposição crescer, ela estava dividida. A maior parte da época era o PDS. Bom, então a economia desastrosa, desemprego,
ele não consegue mais controlar os movimentos das populações e, essa história eu gosto de contar, que não cai em prova, despenca em prova, né? Um deputado federal chamado Dante de Oliveira sugere que nesse momento seria o ideal que nós tivéssemos eleições diretas para presidente da República já em 85. Então, que as eleições, quando acabaria o mandato dele, fossem diretas, ou seja, as pessoas pudessem escolher. Então, a crise econômica começa no Geisel e se arrasta assustadoramente para o Figueiredo, que, e assim, já está assim, ó, vamos entregar, porque não queria mais saber disso, mas não vamos entregar para qualquer um. Por Lula, jamais. Por Brizola, jamais. Vamos ver para quem que a gente vai entregar esse governo. Tem que ser alguém cabeça boa, que seja do nosso gosto, tá? Bom, então, do outro lado começa aí o Dante de Oliveira, chamado emenda Dante, faz essa proposta de eleições diretas. Para pressionar o Congresso Nacional, criou-se no Brasil uma grande campanha chamada Direta Já. Foi o primeiro grande movimento, aí depois tem as greves do ABC, e depois uma mobilização. Bom, eu vou dizer, então todos os jogadores de futebol, daí que vem o Casagrande, o Sócrates, Jô Soares, Osmar Santos, Fafá de Belém, todos os Brizola, Lula, todos o Covas pai, né? O Fernando Henrique, o Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, houve uma união aí de políticos de oposição ao regime nos comícios pelas diretas já, para pressionar os deputados que votassem esta emenda Dante, aprovando que houvesse uma eleição direta. Caso contrário, a eleição seria indireta, como tinha sido desde o Castelo Branco. O que é uma eleição indireta? Só os deputados e senadores votam. Muito bem. Como fazer isso? Pressionar o Congresso. Como se pressiona? Colocando o povo na rua. Porque político tem uma coisa que tem medo, é povo na rua. Bom, ótimo. A campanha vingou no Brasil inteiro, as imagens são todo mundo de camisa amarela, né? Se mobilizando, cantando o hino nacional, exigindo direta já. Isso era no final de 83, começo de 84. As provas adoram esse assunto, mas infelizmente o que acontece? As diretas já não são aprovadas, não passam no Congresso Nacional. Apesar dos comícios com milhões de pessoas nas ruas em todo o Brasil, uma união de forças em todo o Brasil, e mesmo assim não passou a emenda Dante. Ela foi reprovada na Câmara dos Deputados, não chegou nem no Senado. Ela foi reprovada. Então, as eleições de 1985 seriam eleições indiretas. A transição não seria feita para uma democracia. Haveria um governo aí que foi eleito por deputados e não pelo povo brasileiro. Bom, assim se caminhava o fim do regime militar. Agora vamos saber quem serão os candidatos. Quem é que vai disputar essa eleição indireta? Era sabido que ninguém queria mais um militar. Os militares estavam desgastados. A própria orientação dos Estados Unidos era para que não, que acabasse com isso. O risco poderia, o tiro sair pela culatra. Então, o PDS lança Paulo Maluf. O velho Malufão mesmo, que você conhece aí. O Maluf tinha sido governador de São Paulo, tinha muita força dentro do PDS, porque ele era um cara nomeado pelo regime militar, mas não era do agrado de todos, porque Maluf já tinha fama de ladrão naquela época, né? Eu não estou falando isso porque eu estou atacando o Maluf, não. Ele foi condenado, tá? Então, aqui não se trata de uma acusação leviana, aqui se trata de algo comprovado. Ele foi preso porque ele roubou o dinheiro público. Em várias situações. Naquela época ele já tinha essa fama. Então muita gente do PDS falou: Maluf não vai dar certo, pode ser pior, ele não é consenso, o cara é perigoso. Vão apoiar uma outra pessoa. E do lado do MDB, o homem mais importante da oposição era Ulisses Guimarães. Mas os militares já haviam dado um recado. Falou: Ulisses Guimarães, que depois vai fazer a Constituição de 88, ele, se for candidato, nós não vamos deixar tomar posse, estou avisando. Ele passou o regime militar inteirinho
desde 64 até ser uma pedra no nosso sapato. Não podia mandar ele embora porque não tinha nada de comunista. Mas ele ficava pedindo democracia, 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 eleição, eleição. Ele só pedia isso. Ele não fazia nenhum levante contra ninguém, porque ele nunca foi preso. E ao lado do Ulisses estava o Tancredo Neves. Então ele falou, tá bom, Tancredo, vai você, que é o avô do Aécio Neves. Foi aí que o Aécio tornou-se essa pessoa famosa. Vai você, Tancredo, e eu vou junto. Vamos lá pelo PMDB e vamos ver o que a gente consegue. Bom, aquela ala que eu falei do PDS, que não queria o Maluf, fundou o PFL, que hoje é o DEM, do Rodrigo Maia. E essa ala sai do PDS e indica um vice para Tancredo Neves chamado Sarney, José Sarney. Então, no colégio eleitoral, os candidatos seriam quem? Do lado do PDS, Paulo Maluf, representando um continuismo. Do lado da oposição, mas uma oposição mais branda, não tão crítica, alguém que os militares engoliriam, que era um político tradicional do Brasil, bem conservador. Tancredo Neves como vice Sarney, até porque o vice era um cara que vinha de lá, que vinha da Arena. O Sarney pertenceu à Arena. Foi governador nomeado pelos militares no Maranhão. Então, do lado de cá ia ter gente, dos dois lados ia ter gente deles. Então eles acabam aceitando e nas eleições, devido à pressão popular, o Tancredo Neves tem 380 votos, porque era um número reduzido de deputados e senadores, e o Maluf tem 180. Teríamos então um próximo presidente civil, fosse quem fosse, porque Maluf era civil, Tancredo era civil, e só tinham esses dois candidatos. Então, resultado, era o fim de uma forma não tão democrática, mas acabava o regime militar. Diogo, o regime militar acabou porque eles conquistaram, derrubaram o regime? Não. O regime militar acabou na hora que os militares quiseram, do jeito que eles quiseram. Eles foram concedendo as liberdades. Então não pense você que a democracia no Brasil foi conquistada na luta do povo. Não. Tudo bem, teve a movimento das campanhas de direta já, haviam vários artigos em jornal, jornais pedindo democracia, as entidades pedindo democracia, as escolas pedindo democracia, todo mundo lutando pela democracia, o direito de votar, de escolher, que é o direito mais nobre que nós temos. Mas não dá para dizer que foi uma derrota, que eles foram retirados do poder. Cuidado com essa pegadinha. Bom, olha lá. Então, tá aí o nosso slide, né? Eleições indiretas, a emenda Dante é recusada. E eu botei algumas imagens, sempre eu tenho colocado aqui, olha lá. Olha para você sentir o drama do que foi as diretas já, que foram as diretas já. Olha a quantidade de gente. Você vê petista no meio, Partido Comunista, porque tinha gente envolvida nisso. Mas a Praça da Sé tem essa foto histórica, que se fala de mais de 1 milhão de pessoas nesse grande comício. Lá no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, né? Então eram multidões, muito mais do que você viu aí contra a Dilma, ou algo semelhante ao que você viu com a Dilma naquela, mais ou menos era aquilo que você viu no último grande movimento contra a Dilma lá na Paulista, tá? Então, o próximo aí, uma questãozinha. O chamado pacote de abril, conjunto de medidas promulgadas pelo presidente Geisel em 77, aquilo que eu falei, que ele mudou a Constituição para poder dar mais tempo, né? Representou a institucionalização da ditadura militar, na medida em que criava mecanismos de repressão à oposição. O AI-5 não, o AI-5 é do Costa e Silva. A inauguração da política de abertura lenta e gradual, na medida em que estabelecia o voto direto, de jeito nenhum, né? O voto direto só foi depois. Reação do governo às conquistas eleitorais da oposição, na medida em que impunha restrições à eleição indireta, com a eleição direta com 1/3 dos senadores por colégios eleitorais estaduais. Tá muito boa essa, aquela nomeação de 1/3 dos senadores. Retrocesso na política de abertura, na medida em que impunha a censura, até então inexistente. Não, a censura existia desde do AI-5. O fim da ditadura militar, na medida em que estabelece as eleições diretas para todos os cargos, de jeito nenhum. Então, o pacote de abril, aquele mandato de 6 anos para o sucessor do Geisel, que era o Figueiredo, e a nomeação de 1/3 dos senadores. Ora, se eles ganham por voto 1/3, eles têm 1/3 nomeado, eles têm 2/3. Acabou, ninguém derrubava os militares. Até o Figueiredo, né? Então, resposta à letra C, tá? Voltando aí, resposta à letra C.
Diretas, como eu falei, cai pra caramba. Cai não, despenca em prova. O movimento pelas diretas já provocou uma das maiores mobilizações populares na história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura dos principais jornais do país, assinala a alternativa correta. O movimento pelas diretas já, baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado Dante Oliveira, exigia antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, governadores e prefeitos. Não era nada disso, eleição direta para presidente. O fato de que os protestos populares pelas diretas já pudessem ser veiculados nas páginas dos jornais indica que o governo vigente, Figueiredo, ao evitar censurar a imprensa, mostrava favorável às eleições diretas de jeito nenhum. O movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais de 85 ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, mas de forma direta pelo voto popular. Acabou, é ser, não tem nem que ficar pensando muito, né? Era esta a proposta da campanha das diretas já. Pois bem, meu povo, a gente acabou então de analisar um outro período muito importante da história do Brasil, que se chama regime militar, que teve seus pontos positivos na economia, não podemos negar. Na época até o comecinho do Geisel ainda foi assim, mas depois no final do Geisel e no Figueiredo foi um desastre, né? Mas teve um momento econômico muito próspero, que muita gente invoca esse saudosismo. Evidentemente que qualquer falta de democracia é o que eu como pensador, professor, historiador, não posso aceitar que nenhum regime, por melhor que ele seja, o seu povo ele seja antidemocrático. Então, se há alguma crítica a ser feita, não só a tortura, sumiço, violência, mas também a ausência da democracia, que pior que ela seja, ela ainda é o regime mais importante para a gente. Então, são 5 presidentes militares nomeados pela alta cúpula militar e que instituíram no país um regime de exceção, chamado de regime militar, e que termina aí em 85 com a eleição indireta de Tancredo Neves. Qual é a resposta que eu vou deixar para o próximo bloco? Tancredo subiu? Foi ele que governou? Não é bem assim. Esta nossa história do Brasil é uma novela maluca, quase é uma temporada aí da Netflix maluquíssima, né? Cada capítulo, cada mergulho, né? Um flash, como assim dizer, no piscinão de Ramos. Tá certo? Então é isso. Fim do regime militar, próxima etapa, redemocratização do Brasil. Eu comento depois no próximo bloco, tá? Forte abraço.